Muitas vezes, acredita-se que um grande pay-per-view na WWE significa segurança. Um grande palco, milhares de fãs, câmeras por toda parte, como se você fosse intocável. Mas é exatamente ali, quando o gongo ainda ecoa e os aplausos mal se dissiparam, que nos bastidores tudo pode já ter acabado. Contratos são rompidos, a confiança se desfaz, carreiras terminam da noite para o dia. Hoje vamos analisar WWE Superstars que lutaram em um grande PPV e logo depois simplesmente desapareceram. E começamos lá embaixo, com o número 10. Número 10, Jake the Snake Roberts. Após a WrestleMania 8, em 1992, Jake the Snake Roberts entrou em uma fase em que tudo parecia estranhamente vazio. Ele ainda era o mesmo homem que, com poucas palavras, podia congelar uma plateia inteira, sem gritos, sem caos, apenas frases calmas que penetravam. Mas nos bastidores, ele de repente não era mais o centro das atenções. Sua posição caiu, suas aparições pareciam lembranças de tempos passados. Quando Pat Patterson perdeu seu cargo de head writer, Jake viu uma chance. Não por ego, mas pela sensação de ainda ter valor. Ele pediu diretamente o emprego e recebeu um claro não. Essa rejeição o atingiu mais profundamente do que muitos entenderam. Jake se sentiu deixado de lado, como se a lealdade tivesse contado mais do que o talento. Então, ele apostou tudo. Ameaçou não lutar na WrestleMania se não o liberassem de seu contrato. No final, Vince McMahon o deixou ir, mas não sem um preço. Jake teve que perder em sua última grande aparição em PPV para uma figura que estava sendo construída. The Undertaker, uma despedida fria. Fazer parte de uma lenda soa honroso, mas para o homem que é sacrificado por isso, muitas vezes se sente completamente diferente. Foi um final digno? Ou apenas um enterro silencioso? Número 9. CM Punk. CM Punk nunca foi o maior na sala, mas quase sempre o mais perigoso. Não por sua estatura, mas por suas palavras, sua atitude e aquela honestidade intransigente que outros preferiam evitar. Ele não precisava ser amado, bastava que não pudessem ignorá-lo. Mas quem vive constantemente no fio da navalha acaba se cortando, especialmente quando o corpo e a mente já estão no limite. O Royal Rumble de 2014 já parecia estranho durante a luta. Punk cumpriu seu papel profissionalmente, acertou todos os movimentos, mas algo faltava. Aquele fogo que o caracterizava antes, agora ardia apenas fracamente. O PPV terminou, e em vez de seguir para a próxima storyline como de costume, ele simplesmente desapareceu. Sem angle, sem pausa por lesão, sem explicação. Simplesmente foi embora. Logo depois veio a separação da WWE, silenciosa, quase clínica. Sem uma grande declaração, apenas um contrato rescindido. Um detalhe ficou gravado como gelo na pele. Punk recebeu sua demissão no dia do seu casamento. Só esse momento diz muito sobre a frieza do sistema. Ironicamente, CM Punk era exatamente o que a WWE sempre precisava. Alguém que parecia real. Mas exatamente esse real o tornou incapaz de funcionar em uma máquina que não conhece pausas. Foi uma saída corajosa ou o fim inevitável de um homem que sentia demais. Número 8. Ken Patera. Alguns wrestlers carregam o rótulo forte como uma marca indelével. Não importa o que aconteça, eles sempre são considerados potências ambulantes. Ken Patera era exatamente um homem assim. Mas, no final dos anos 1980, a WWE começou a vê-lo não mais como uma figura imponente, mas como uma relíquia. Ainda ali, ainda útil, mas fácil de ignorar. Em 1988, Patera já tinha quase 50 anos, usava uma bandagem devido a um grave rompimento do bíceps e havia trabalhado por mais de uma década para a empresa. Pouco antes, parecia haver esperança. Ele esteve no lado vencedor do Survivor Series, ao lado de Hulk Hogan, e até recebeu um babyface turn contra Bobby Heenan. Por um momento,
Pareceu que ele havia sido novamente confiado. Mas essa ilusão não durou muito. Patera foi cada vez mais usado para elevar nomes mais jovens. Derrotas contra wrestlers como Red Rooster ou One Man Gang deixaram claro, inequivocamente, para onde as coisas estavam indo. Até os comentaristas não deixaram dúvidas de que seus melhores dias haviam passado, como se tivessem arrancado toda a sua dignidade em público. Sua última aparição terminou silenciosamente, quase incidentalmente, em mais uma luta do Survivor Series, desta vez, no lado perdedor. Depois disso, foi o fim. Sem palavras de despedida, sem agradecimentos. Apenas uma porta fechada após mais de 10 anos de serviço. Será que um fim de carreira assim realmente não merece que ninguém pare para refletir? Número 7. Big Cass. A história de Big Cass é um exemplo perfeito de quão rapidamente um voo alto pode terminar abruptamente. Junto com Enzo Amore, ele era puro entretenimento. Tanto no NXT quanto no main roster, eles viviam das reações da multidão, não de títulos ou sequências de vitórias. Algumas frases, alguns gestos, e o ginásio explodia. Normalmente mantemos atos assim juntos, pelo menos até o público se cansar. Mas a WWE separou a equipe cedo. Enzo seguiu seu próprio caminho, enquanto Cass caiu com força. No Money in the Bank 2018, sua aparição já parecia estranha. Ele subiu ao palco com um grande sorriso, embora quisessem construí-lo como um vilão brutal e sério. Esse sorriso não parecia autoconfiante, mas quase resignado, como se ele já soubesse como o filme terminaria. Na luta contra Daniel Bryan, isso se tornou visível. Bryan, significativamente menor, controlou o ritmo, enquanto Cass o seguia. A derrota em si não foi o problema. O problema foi que Cass não parecia alguém que acreditava naquela luta. Pouco depois, a situação explodiu nos bastidores. Relatos de quebra de regras e ignorância às instruções se acumularam. Em 48 horas após o PPV, tudo estava acabado. Um potencial impulso para o main event, aniquilado por atitude e timing. Quanto talento é suficiente se a atitude já não está correta? Top 6. Bart Gunn. Após a vitória de Bart Gunn no Brawl for All, o burburinho começou imediatamente. Fãs e observadores procuravam conspirações, por punições ocultas, porque supostamente o homem errado havia vencido. Mas o verdadeiro problema era mais profundo. Este torneio foi vendido como algo real, mais difícil do que qualquer outra coisa na WWE. Quando você apresenta algo assim a sério, não pode simplesmente corrigir o resultado só porque não se encaixa no plano. O verdadeiro preço dessa vitória só se manifestou mais tarde, e no maior palco possível, na WrestleMania 15. Lá, Gunn foi colocado em uma luta de boxe contra Butterbean, um homem que ganhava a vida com boxe de verdade. Gunn, por outro lado, era um wrestler, acostumado a golpes controlados. Dois mundos se encontraram, e o resultado era previsível. A luta durou apenas segundos. Bart Gunn foi brutalmente nocauteado, publicamente envergonhado. Toda a reputação arduamente construída no Brawl for All foi destruída de uma só vez. Ele recebeu dinheiro por isso, sim. Mas dinheiro não facilita a tarefa de parecer um palhaço para milhões de pessoas. Após o PPV, a WWE não sabia mais o que fazer com ele. E quando uma empresa não tem utilidade para você, a decisão costuma ser rápida. Gunn foi demitido. Será que essa vitória real acabou tirando mais dele do que jamais lhe trouxe? Número 5. The Ultimate Warrior. Pouco antes do SummerSlam de 1991, a situação em torno do Ultimate Warrior escalou de uma forma que causou nervosismo até nos bastidores. O gatilho foi comparativamente simples, mas explosivo. Warrior estava insatisfeito com seu salário e sabia que Hulk Hogan havia ganhado significativamente mais na WrestleMania. Para ele, estava claro que precisava estar no mesmo patamar, ou pelo menos queria ser pago como tal. Em vez de negociar, Warrior recorreu ao último recurso.
Ele deu um ultimato à WWE e ameaçou simplesmente desaparecer pouco antes do grande PPV, caso suas exigências não fossem atendidas. Para Vince McMahon, isso era uma linha vermelha. Ao mesmo tempo, ele não podia se dar ao luxo de perder uma de suas maiores estrelas imediatamente antes de um dos shows mais importantes do ano. Então, ele cerrou os dentes e cedeu. Mas esse acordo envenenou o clima de forma duradoura. Desconfiança, frustração e raiva latente dominaram o período em torno do evento. E como muitas vezes acontece, Vince ainda tinha uma última carta na manga. Mal o SummerSlam havia terminado, Warrior foi convocado e suspenso por tempo indeterminado, efetivamente demitido. O acordo de poucas semanas antes de repente não valia mais nada. Foi negócio ou simplesmente um jogo de poder sem vencedores. Número 4. The Cat. The Cat, cujo nome verdadeiro era Stacey Carter, não chegou à WWE com a pretensão de ser a melhor wrestler tecnicamente. Seu papel era claramente definido: carisma, presença e a consciência de ser observada. No final dos anos 1990, isso se encaixava perfeitamente na Attitude Era. A imagem estava em primeiro plano, e The Cat personificava exatamente o que a WWE procurava naquele momento. Na tela, ela parecia disposta a seguir qualquer storyline, desde que estivesse no centro. Nos bastidores, porém, a situação parecia mais complicada. Rumores de colaboração difícil circulavam, e em um ambiente de estresse, longas viagens e egos fortes, essa reputação pode rapidamente se tornar um fardo. Além disso, ela era casada com Jerry Lawler, o que tornava sua posição ainda mais delicada. Com o tempo, surgiu a impressão de que ela se considerava intocável. O ponto de virada veio após o No Way Out 2001. The Cat estava envolvida em uma storyline em andamento com o Right to Censor e seu marido, mas apenas alguns dias após o PPV, a WWE puxou o freio. Ela foi demitida, a história foi abruptamente encerrada. Lawler deixou a empresa em protesto, mas retornou meses depois. Para The Cat, o capítulo estava definitivamente fechado. Quão rápido um lugar que se acreditava seguro pode desaparecer de repente? Número 3. O Maga. Em retrospecto, a história de Edward Fatu parece menos uma saída do wrestling e mais uma verdadeira tragédia. O gimmick de Umaga poderia facilmente ter se tornado uma caricatura. Mais um personagem de monstro samoano, barulhento, brutal, unidimensional. Mas Fatu conseguiu algo raro. Ele pegou essa ideia e a preencheu com um perigo crível. Seu olhar, seu timing, essa intensidade bruta, você acreditava imediatamente que esse homem poderia te destruir em segundos. A WWE o usou exatamente para isso. Se alguém precisava sofrer de forma crível, o Maga era a resposta. Ele tornava os oponentes maiores, as rivalidades mais pesadas, as lutas mais ameaçadoras. Seus programas com o CM Punk, em particular, mostraram isso claramente. No Judgment Day 2009, ele dominou o personagem Straight Edge com uma força que parecia real. No Extreme Rules Strap Match, então, seguiu-se a reviravolta clássica. O monstro imparável é derrotado para que o outro tenha seu momento. E é exatamente aqui que a situação se torna amarga. Apenas um dia após este PPV, o Maga foi demitido. Para muitos fãs, isso veio completamente do nada. Só mais tarde foi revelado que Fatu havia recusado uma reabilitação após uma segunda violação do programa de bem-estar. 6 meses depois, ele estava morto, vítima de um ataque cardíaco relacionado a drogas, com apenas 36 anos. Sua partida foi rápida, silenciosa e definitiva. Quanto de humano existe por trás de uma figura que nunca pode mostrar fraqueza? Número 2. Ryback. Ryback era um desses personagens em que a WWE só precisava iniciar a música e a arena fazia o resto. Feed Me More não era um bordão, era um nível de ruído. Massa, força, aquele andar lento e pesado até o ringue.
Tudo nele era projetado para atropelar os adversários. Ele não precisava dizer muito para parecer ameaçador. Sua tarefa era clara: aparecer, destruir, deixar uma impressão. E foi exatamente isso que funcionou por anos. Mas o que é conveniente para mim, uso de itamos para a empresa, pode ser desgastante para o wrestler. Ryback permaneceu confiável, mas seu lugar mudou. Ele não era mais o homem que estava sendo construído, mas o homem que era usado quando se precisava de um destruidor crível a curto prazo. O Payback 2016 acabou se tornando um ponto final estranho. No kickoff match, ele enfrentou novamente Kalisto pelo United States Championship. A luta contou a história clássica de força contra a velocidade. Ryback teve seus momentos, mas Kalisto controlou o ritmo e manteve o título. Depois disso, a história poderia ter continuado sem problemas, mas Ryback não apareceu mais. Nenhuma explicação, nenhum angle, apenas silêncio. Meses depois, a WWE e Ryback se separaram oficialmente, sem uma grande palavra de despedida. Um PPV, uma luta, e então a porta se fechou definitivamente. Quantas vezes só percebemos depois que já era o último capítulo? Número 1. Chronic. Houve um tempo em que a WWE adorava gritar o nome de um wrestler logo no início da música de entrada. Com Chronic, isso parecia tão estranho quanto com muitos outros dessa era. Bryan Adams e Bryan Clark não eram casos sem esperança. Como uma dupla forte e fria, eles poderiam ter encontrado um lugar sólido no elenco. Dois homens grandes, papéis claros, mensagens simples. Viemos, vamos acabar com tudo. Quando eles mudaram da WCW para a WWE, houve pelo menos um breve momento de expectativa. Mas esse momento morreu no Unforgiven 2001, mais rápido do que qualquer um poderia reagir. A luta deles foi tão mal coordenada, tão caótica, que até Paul Heyman, na mesa de comentários, perdeu a compostura e gritou abertamente instruções para o ringue. Embora, no contexto da storyline, ele deveria ser o maior apoiador deles. Pior ainda foi quando eles estavam no ringue junto com The Undertaker e Kane. Nos bastidores, a raiva teria explodido. Undertaker se sentiu ridicularizado. O limite havia sido atingido. As consequências foram brutais e imediatas. Bryan Clark se recusou a ir para o desenvolvimento e foi embora. Bryan Adams seguiu logo depois. Um PPV foi suficiente para encerrar as carreiras de ambos na WWE. Quão rápido a esperança pode desaparecer quando a confiança é perdida? Grandes pay-per-views são considerados os pontos altos de uma carreira. Mas para alguns, eles são o último passo antes que uma porta se feche nos bastidores. Essas histórias mostram o quão implacável este negócio pode ser. Não importa quão conhecido seja o nome ou quão alto soe o aplauso. Qual dessas saídas mais surpreendeu vocês? Escrevam nos comentários, deixem um like e assinem o canal para não perderem mais histórias do lado sombrio do wrestling.